Paz do Senhor, minhas amigas, estamos aqui no segundo episódio de Sentinelas Podcast e eu já quero começar esse episódio agradecendo primeiramente a Deus, porque Ele tem nos apresentado pessoas para caminhar conosco nesse projeto. Já quero agradecer os parceiros e no decorrer do episódio eu vou falando de cada um deles. Quero agradecer aqui as delícias da Belle, né? Bolos caseiros, que Deus abençoe a tua vida. Você que quer entrar em contato com ela, tudo por encomenda, ela é top demais. Também quero falar da Regiele Leão, que é especialista em extensão de cílios, está caminhando com a gente aí nessa jornada dessa primeira temporada que eu sei que vai ser uma bênção. Novo colchão, para você que entende que a qualidade está também no sono, bora com eles. Em algum lugar desse vídeo aqui você vai encontrar a logo, o arroba, o contato e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu recomendo porque eu utilizo o colchão da Novo Colchão. E é isso aí. Bora? Eu quero agradecer também a nossa convidada de hoje, Sara Franco, minha amiga. Muito obrigada por estar aqui com a gente nesse episódio. Onde a gente tem uma história, né? Eu sempre digo que tem amizades que é propósito mesmo. Verdade. E a Sara, para quem não sabe, vou contar aqui resumidamente. Senhor. Foi minha líder do coral, minha líder dos jovens. E deixa no ar aí você que quer descobrir a nossa idade. Um podcast ou uma humilhação misteriosa? Então, né? Ao dizer que eu fui a líder de jovens dela. A gente é complica nova. o meu lado. Mas é muito bom ter tua Eu era uma líder jovem, vamos deixar assim. Isso. Começou cedo, Comecei cedo. É isso aí. É isso aí. Amiga, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui contigo. Para mim foi uma honra, né? Desde que tu começou com a ideia, quando tu falou para mim do podcast, ainda não sabia. Desde o sonho. Que viria ser uma das tuas convidadas. E para mim me emocionou muito. E eu agradeço pela tua vida. Agradeço ao Senhor, louvo a Deus pela tua amizade, que são de anos. E a gente sempre dividiu um neurônio, né? As duas bem doidinhas. E aí veio os filhos. Vieram os filhos. Então, muita coisa... A gente tem lar, tem família, então muita coisa em comum. E, ao mesmo tempo, a afinidade também que a gente tem uma com a outra, a gente brinca. E eu não sei fingir costume, gente. Não sei fingir costume. Eu tô me sentindo aqui... Eu tô me sentindo como famosa, né? Desculpa. Com certeza. A fama já tá chegando. Reconhecimento vem junto. Mas, né, brincadeiras à parte, é uma honra estar aqui contigo nesse dia, fazendo parte desse projeto, que eu creio que é um projeto do Senhor. O segundo episódio, todos os episódios já tem as pessoas que Deus colocou no meu coração. E Deus está sendo assim. Ele está colocando o chão e eu estou pisando, Sara. É como a gente conversa no decorrer. Para quem não sabe, né, a Sara mora em Triunfo. Casada, mãe de 2. Isso. E é empreendedora, tem o seu próprio trabalho, o seu próprio negócio. Fotógrafa, diga-se de passagem, muito boa, porque eu saio daqui de Novo Hamburgo e eu vou fazer foto com ela. Porque ela é maravilhosa. Gente, o trabalho dela é impecável, mas Deus tem levado ela, tem guiado ela para uma área que não precisa ser forçado nem cansativo. Você que quer viver uma vida de constância, de repente você olha alguém que tem uma vida do devocional, uma vida com Deus todas as manhãs e diga, isso é muito difícil, para mim é impossível. Mas agora eu vou começar fazendo umas perguntas para ela, e uma dessas perguntas é sobre como essa trajetória dela desde a infância e que moldou ela como uma pregadora que ela é hoje. Como foi essa trajetória, essa transição, né, da menina, mulher e de linha de frente com as irmãs do Círculo de Oração, uma mulher posicionada e... Então, amiga, em relação à infância, né, eu não vim de uma família, aquele lar evangélico, cristão, ideal, né? Então, eu não tive aquela coisa que nem os meus e os teus têm, né? Nasceram já naquela estrutura, naquele berço cristão. Eu nasci num lar, que nem eu falo, híbrido, né? Ele veio de 2 vertentes ali, o meu pai evangélico e minha mãe espírita,
barra católica. Não era, mas ela ia mais no espiritismo, né? Então, eu não fui... eu fui mais direcionada dentro do espiritismo até os 8 anos. Porque o meu pai, ele se colocava um pouco mais na dele, para não, né, não entrar naquela guerra, né, dentro de casa. E eu tinha, assim, muito meu pai por mais o exemplo do que as palavras. E eu trago isso para dentro do meu lar hoje. Hoje eu sei que o que molda o caráter de uma criança, o que molda uma criança, um filho da gente, não é propriamente aquilo que a gente diz, leciona, mas aquilo que a gente vive. Dia a dia. O dia a dia. Então, assim, a minha mãe, como eu te falei, a família era todo muito, muito perturbado, era algo muito complicado. E eu notava que o meu pai era diferente, tu entende? O meu pai era diferente deles. Então, o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida, fazendo eu reconhecer que havia um caminho. Eu pensava, o caminho que o meu pai escolheu é um caminho bom, porque ele é diferente. Isso que o meu pai, ele teve uma história de vida, ele foi alcoólatra, né? E ele se converteu, isso ele já era casado com a minha mãe e tudo mais, quando ele se converteu, ele mudou, ele virou a verdadeira nova criatura. Aquela pessoa que se converte tem uma transformação real na sua vida. E quando isso aconteceu, né, eu ainda não era nascida, eu fui nascer só depois da conversão. E eu não conhecia esse homem, eu conheço só o testemunho. Mas aí, para mim, isso é mais forte ainda e mais impactante. Porque foi verdadeiro. Porque o que ele fala da outra pessoa que ele foi, eu não conheço essa pessoa, nem nada dessa pessoa que ele foi, entende? Então, para mim, me impactou muito na infância. E quando eu cheguei na adolescência, né, a gente começa, que nem eu falei, ele não era muito de estar ensinando, assim, ele falava algumas coisas, mas ele vivia mais, vivia a palavra, vive, né, até hoje. E eu acabei, com 16 anos, indo para a igreja, e chegou um momento da minha vida em que eu precisei tomar uma decisão. Porque a gente vive, né? A gente vive e começa a perceber que algumas coisas não estão fazendo sentido para ti. E tu pode ir na igreja, mas vai ter um momento em que tu vai ter que te posicionar, um ato de fé, de posição. E eu pensei, se eu quero ter uma vida como meu pai tem, eu preciso escolher o caminho, ouvir as palavras e praticar. Que é como a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que a gente deve ouvir as palavras e praticar. Isso é muito forte. Porque muitas pessoas, elas ouvem, mas elas não colocam em prática. E aí não tem como dar certo, né? Não tem como dar certo. E eu vejo, assim, na tua história, na tua trajetória, né? A gente sempre vive essa vida de intensidade, é como um batimento cardíaco, vamos se dizer assim, é altos e baixos. Mas uma coisa que eu consigo perceber é que, em meio a tudo isso, a constância, a amizade com o Espírito Santo, o desenvolvimento de um secreto com Deus. Eu me lembro que quando a gente era nova, a gente não entendia muito. Eu era a filha do pastor Zelírio. E um homem de Deus para mim. Mas o que acontece? Eu queria ter as minhas experiências. Eu precisava, para partir dali, viver o que Deus tinha para mim. Então, quando a gente vê uma pessoa que vê o testemunho do pai e fala, não, eu quero, a partir disso, a transformação que ele viveu. Hoje, ver a tua vida de constância na rede social também a gente acompanha muito. E não deixa a desejar. Claro, né? A gente não é perfeito nessa área. A gente não é perfeito. Então, quando eu vejo, assim, tu na tua naturalidade, na tua simplicidade, teu jeito espontâneo. E quantas vezes, eu preciso te fazer essa pergunta, quantas vezes no meio do caminho tu achou que tu tinha que mudar a tua personalidade, teu jeito de ser, ou não sei se era para agradar pessoas ou para estar naquele meio, porque tem pessoas que são sérias, que ficam mais reservadas, que falam de Deus naquela finésia, mas a gente tem aquela intrepidez, tem aquela, sabe, ousadia. Como foi para ti entender que Deus, ele tem se agradado do teu jeito Sara de ser?
Então, amiga, quando Deus fez uma promessa para mim que eu iria ministrar a palavra, né? E antes mesmo de eu entrar no ministério que eu tô hoje, eu me perguntava muito sobre isso. Porque assim, ó, eu não sei, mesmo chegando no altar, eu não sei, que nem eu falei no início aqui, antes de iniciar o podcast, não sei fingir costume. Eu não sei ficar com a mãozinha aqui, eu dou com os braços, eu gesticulo, eu falo alto, eu brinco, eu faço piada. Então, era algo que parecia incompatível. Estar ministrando a palavra de Deus, que é algo tão sério, tão poderoso, e de fato é, e brincar desse jeito. Só que, ao longo do tempo, o Senhor foi ministrando ao meu coração que Ele queria exatamente isso. Usar isso que eu pensava que era algo negativo para usar na palavra dEle mesmo, entendeu? Pregar com intrepidez, de um jeito leve, de um jeito que as pessoas entendam, para as pessoas verem também que ele não é um Deus carrancudo, né? O Senhor, ele é maravilhoso, a palavra dele, quando a gente lê, tem vários momentos ali que eu dou risada, que eu digo assim, isso aqui é humor, né? E assim, ele usa pessoas que são mais sérias, ele usa pessoas mais calmas, ele usa pessoas mais tímidas, mas ele usa as espavitadas também. As sanguíneas também, estamos aqui. É tipo a gente disse, eis-me aqui, Senhor, estou disponível. E aí a palavra que me dá respaldo, né? E diz que ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, assim, tô adequada na palavra, né? Que eu sou bem doidinha. Tô encaixada. Me encaixei. Então é isso. Eu falo por mim. Aí eu acredito que nós somos um pouco parecidas, sabe? Eu sou uma pessoa que eu vibro muito, muito fácil. Isso não é demagogia, mas eu vibro muito fácil com a conquista do próximo. Eu costumo chorar. Mas eu vejo, assim, que nesses últimos dias tem sido difícil encontrar. É verdade. Não as que choram, mas as que se alegram. Uhum. As que entendem que tudo o que está acontecendo é Deus. É verdade. Sabe? E isso é uma coisa muito forte de eu falar para ti, por quê? Porque a gente é mulher. Só que antes a gente era menina. A gente sabe como é que era na escola. A gente precisava... eu falo por mim, eu tinha uma necessidade de ser aceita. De ser aceita, de me encaixar. E eu falava isso na rede social esses dias, de um fato que aconteceu com a minha filha, e eu compartilhei contigo. De ser aceita, de se encaixar, porque a sociedade nos moldou dessa forma. Mas aí entra Jesus e quebra o tabu em tudo isso. De que nós não precisamos se encaixar num rótulo. E aí vem a Sara. Vem a Sara e Deus usa desse jeito. Amiga, eu preciso agradecer a Deus por, no meio de toda a tua jornada. Hoje tu é uma mulher de Deus, casada com teus filhos, e tu não perdeu a tua essência. Glória a Deus. E é incrível falar sobre as que se alegram, porque a gente ainda não chegou, a gente não concluiu ainda, a gente não viveu todas as promessas que Deus falou ao nosso coração. Mas te ver aqui hoje comigo, obrigada, sabe? E aqui tem mais uma pergunta que eu queria fazer para ti. Tu pode compartilhar com a gente um testemunho onde você viu a mão de Deus agindo de uma forma inesperada na tua família? Na verdade, muitos momentos, né? Nem dá um podcast. Por favor. Dá um podcast. Mas, pensando assim nessa tua pergunta, eu quero trazer dois acontecimentos recentes, tá? Primeiro é essa semana, que, meu Deus, parece que o inimigo pensou assim, o podcast essa semana? Ah, não! Tu não tem noção porque eu nem te falei. Mas a febre do Jô baixou ontem. Meu filho ficou doente na segunda-feira. No sábado passado, ele começou a ficar doente, ficou bem ruinzinho. E febre, e só tiradinho. E depois eu fiquei doente, e todo mundo doente lá em casa. E isso é espiritual, porque a gente já conhece, né? Quando são batalhas espirituais. E até é algo que eu gostaria de falar aqui sobre isso, sobre não sair das nossas posições. Manda. Por quê?
Porque quando começou a acontecer, eu já identifiquei, tá, isso aqui é algo espiritual. Porque a gente começa a pensar, não, vou mandar uma mensagem pra Kelly, vou dizer, sei lá, não tem como, essa semana. A Kelly desesperada. Viu? Não deixei tu nervosa, nem te falei, tô te falando agora. Primeira mão aqui, falando pra Kelly, que eu quase não vim. Mas não, tá? Porque eu me posicionei em oração, e daí nós conversávamos essa semana, porque a gente conversa muito, tá, gente? A gente se fala direto. É verdade. E, embora ela mora aqui, eu moro lá em Triunfo. Mas uma palavra que está lá em Neemias, que a gente conversou, né, sobre isso. Meu Deus. E a Bíblia vai dizer que Neemias, né, ele é um homem que é chamado por Deus, vamos dizer assim, né? Ele sentiu esse chamado dentro dele, não foi uma voz de fora, foi uma voz de dentro, que clamou para que ele fosse reconstruir os muros em Jerusalém, tá? A cidade. Ele não foi criado dentro daquele contexto, ele foi criado já, muito provavelmente, no exílio babilônico, mas ardeu no coração dele de fazer essa obra. Não, o povo está sofrendo, eu vou lá e eu vou reconstruir esses muros. E a Bíblia vai dizer que quando ele começa a fazer essa obra, e eu acho muito interessante o texto, porque o texto inicia dizendo que eles haviam percebido que já não haviam brechas. Olha que forte isso. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente acaba desistindo de projetos porque tem brechas e o inimigo se aproveita dessas brechas para minar nossos pensamentos, para querer fazer nós desistir. A Sara de antigamente entraria quase em colapso porque as crianças estavam doentes. A Sara ficaria nervosa, a Sara ia querer cancelar, porque, meu Deus, o que está acontecendo? A guerra vinha e eu não tinha estrutura emocional e espiritual para ficar firme dentro daquele propósito. E a Bíblia também vai dizer que quando os mensageiros vêm a ele dizendo assim, vem aqui falar com a gente, e eles tinham todo um arapuca já para ele... Para distraí-lo. Para distraí-lo e para matá-lo, para pegá-lo, né? E a Bíblia vai dizer que ele diz assim, eu estou numa grande obra. Eu não posso descer para falar com vocês. Eu não posso me distrair. Nossa, e você, mulher, muitas vezes, dentro da sua casa, dentro do seu lar, tem perdido batalhas não por causa da intensidade da batalha, mas porque você sai da posição que Deus te confiou, que Deus te colocou. Às vezes começa uma discussão dentro do lar, começa uma discussão com o marido, e você não percebe que aquilo é um mover do inimigo para te distrair, para tirar o teu foco, para tirar a tua paz, e entra naquele jogo do inimigo. Mas quando nós sabemos para o que o Senhor nos chamou, Neemias estava posicionado, eu estou numa grande obra. Desculpa, querido, mas não tem condição de eu estar saindo daqui. Entendeu? Eu não vou me confundir. Eu não vou me deixar enganar. E eu estou focado naquilo que eu estou fazendo. Então, nós... uma das coisas que tu falou, como é que tu tem feito? Lá no início tu perguntou, né? Para te manter, é entender isso. A partir do momento que eu tenho uma palavra liberada sobre a minha vida, eu não volto mais atrás. Isso é algo que eu tenho firme, convicção. A Bíblia diz que a fé é um firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E hoje eu tenho aprendido a colocar a fé em ação, que é algo que eu levei muitos anos para conseguir, entende? Vinha a situação, vinha a adversidade, vinha a luta, e eu permitia que a dúvida habitasse aquela brecha. Aquela dúvida era uma brecha no meu muro. E hoje eu não deixo mais brechas. Quando levanta uma circunstância, eu sei que eu tenho a fé como escudo. E eu não volto atrás. E aí, às vezes, tá apertando e eu tô aqui, ó. Erguida, cabeça erguida. Não, Satanás. Meu inimigo, não vai me parar. Com licença que eu já tô com o meu café aqui, com a minha Bíblia, com o meu joelho no chão. Então, é isso, amiga. É não sair da posição que Deus te confiou, que Deus te colocou. Crer na palavra que foi liberada. Deus liberou uma palavra, é isso aqui, porque Ele não mente. Ele não mente. Não, e é muito forte, Sara, sabe por quê? Porque Deus, ele não mente, ele não é limitado e ele não vê com a lógica e com os olhos humanos. Só que daí, a paralisia vem de quem? Do nosso adversário, que às vezes usa pessoas humanas como nós, limitadas como nós,
E que vem para nos distrair, nos cegar. Os mensageiros, né? Os mensageiros. E o que a gente faz nesse tempo? A gente se desespera ou a gente fica na posição? Está na hora de sermos Neemias. E eu preciso também falar algo relacionado a isso. Neemias, ele, de certa forma, ele foi um sentinela. Ele se posicionou, ele teve a informação e ele não quis dar ouvido às vozes dos mensageiros. Exatamente. Porque, assim, se eu estou posicionada como uma sentinela e eu sei que eu vou obter uma informação, essa informação não pode me desesperar. Exato. Essa informação não pode me desestabilizar. E quantas vezes o Senhor me avisou primeiro? Deus não me deixou enganar. Uau. Mas mesmo assim eu desesperei. Mas olha quem estava dando a notícia, olha quem estava dando a informação. Quando Neemias soube que os muros estavam derribados e que ele precisava reconstruir, ele ficou afoito, ele ficou apavorado, ele ficou atônito? Não. Ele disse, não, eu vou reconstruir. Tomou uma posição de fé. Tomou uma posição de fé. E, se não me falha a memória, o que foi levantado primeiro foram as portas. O que eles começaram, eles não tiraram os entulhos, porque os entulhos têm que tirar os entulhos. Só que quando tiram os entulhos, eles levantam as portas. E então eu vejo que ele não deu ouvidos às vozes. Ele tinha, sim, os amigos que ajudaram ele a reconstruir esses muros, mas ele estava posicionado naquilo que Deus tinha guiado ele. E no meio disso, nós não podemos nos distrair. De repente, tu tá aí com uma situação que tem te distraído. Horas tu tá bem, hora tu tá distraída. Hora Deus está no centro, hora o teu problema está no centro. E é muito bom nós chamar Deus para o centro. Porque quando ele está no centro, a balança não pende. Ele estabiliza. E eu precisava falar sobre isso. A nossa constância. E é daí que entra, né? Através daí que eu queria trazer um tema para as mulheres de hoje. Para as mulheres do agora, que estão vivendo uma vida e não estão conseguindo tirar um tempo com Deus. Não estão conseguindo entrar para o secreto, não estão conseguindo ter o seu momento de devoção, de entrega. As pessoas ficam doidas. O meu marido, ele sabe que toda manhã eu vou preparar uma mesa para mim e para o Espírito Santo. Se ele quiser sentar junto na mesa, ele é bem-vindo. Mas eu preparo a mesa, eu coloco o café e eu faço o meu devocional. Amiga, às vezes sai do jeito que eu quero? Sai. Glória a Deus. Mas às vezes não sai. Mas o que eu digo assim, do jeito que eu quero, é porque eu tô ali orando, buscando, e eu quero um momento com o Espírito Santo. Eu quero chorar, eu quero sentir a presença de Deus. Que é intimidade, né? E às vezes Deus só vai entregar a palavra. E a gente vai ficar remoendo ela o dia inteiro. No decorrer do dia, a palavra vai trabalhar na gente. Era calórica, né? Ela era calórica. Às vezes é uma sopinha, às vezes é um rodízio de pizza, né? E tá tudo certo. E que bom que tu entrou nesse assunto da constância, né? Sim, dos devocionais. Porque, na verdade, isso tem me encantado e tem enchido o meu coração de desejo. Quando eu olho o teu Instagram, a primeira coisa que eu procuro, amiga, o devocional do dia da Sara. Cadê? Não Cadê? fez hoje, Benita? É porque, assim, ela compartilha a vida real, o profissional dela, é tudo ali, né, Sara? Sim. Então, tipo, eu gosto, acompanho o trabalho dela. E tem mais umas amigas que eu gosto eu digo, olha aqui, ó, hoje eu não maratonei o teu Instagram, mas daqui a pouco eu tô chegando lá. Porque tem uma porção. Vai ter uma porção diária. Uma marretadinha vai ter. Você vai sair lesionada, mas vai curar. Arde mais cura. Amiga, sobre a constância, tá? Eu quero falar algo antes, só pra mim não perder o fio da meada. Qualquer coisa tu me puxa, tá? Tá, vamos lá. Tu falou antes sobre Neemias colocou Deus no centro, né? E o que é colocar Deus no centro? Colocar Deus no centro é priorizá-lo, né? Colocar ele como direção, como suporte pra tudo.
E o que acontece muitas vezes é que muitas pessoas hoje, elas têm Deus como único, mas elas não têm Deus como prioridade. Então, o que é ter Deus como único? É adorar somente a Ele, né? Saber Muitas que ele é o pessoas único que têm, pode. né? Nós sabemos que outras religiões não têm, acreditam em outras crenças, mas muitas pessoas, principalmente as cristãs, elas têm Deus como único. Perfeito, ótimo. Mas Deus, ele não quer ser somente o único. Ele quer ser prioridade, porque Deus não se contenta com o segundo lugar. Se ele não estiver no primeiro, não adianta, nada mais adianta. E o que acontece? Por que eu falo sobre isso? Porque ela diz, eu preparo o café da manhã, né? E vou ter a minha intimidade com o Senhor. Porque muitas vezes a gente não esquece de alimentar o nosso corpo, mas a gente esquece de alimentar o nosso espírito. E como o nosso corpo, quando a gente não come, a gente começa a sentir fraqueza, a gente começa a se sentir mal, dói a nossa barriga de fome, assim dói a nossa alma. Quando nós não alimentamos o nosso espírito. E muitas pessoas hoje estão dizendo, eu estou tão exausto, eu estou tão cansado, eu estou tão sobrecarregado. Por quê? Porque não se alimenta. Não come. Se você não tiver intimidade com o Senhor, e isso precisa ser diário. Então, como desenvolver a constância? Atendendo à necessidade da fome. Então, hoje, muitas vezes, o que acontece? Nem sempre eu consigo fazer de manhã o devocional, né? Eu entendo que devoção é tu não deixar de fazer, né? Eu nem sempre consigo fazer pela manhã, mas quando dói a barriga espiritual, na hora, eu já percebo, assim, porque começa a vir as coisas do dia a dia, daqui a pouco tu tá cansado, daqui a pouco tu tá exausto, e aí tu pensa assim, a fome da alma, né? Aquela necessidade. E aí tu vai pra lá, tu chora, tu entrega, tu fala aquilo que tu tava sentindo, porque, eu digo, o Senhor é meu psicólogo. Tudo que eu não gostei, que me falaram, que me ofenderam, minhas amúrias, minhas mágoas, eu já entrego ali. Porque eu não posso deixar aquilo ir pro meu cotidiano, entende, amiga? Eu não posso virar uma pessoa amargurada, descontar nas crianças, descontar no meu marido, descontar nos meus amigos, porque eu não tô legal. A gente precisa bater nesse assunto aí. A gente precisa, porque assim, o que acontece? A gente é tipo uma esponja durante o dia. Uhum. E sobre a questão do devocional, é que, na verdade, assim, isso aí já aconteceu comigo. Pela minha entrega, e as pessoas ficam esperando eu sair dali uma super mulher, ou uma mulher imbatível, uma mulher que não erra. Intocável. Que não é humana. Eles ficam esperando sair dali uma mulher que... E não, na verdade, por eu entender que eu sou falha e que eu dependo dele, eu dependo de falar com ele todos os dias. Porque eu chego no final do dia e eu fico naquela assim, que nem agora. O meu celular, ele desperta às 3h da tarde para orar. E a minha oração da tarde é aquela oração que, se eu estou lavando a louça, eu estou orando. Se eu estou lavando a roupa, eu vou orar ali. É naquela posição, é fazendo o que eu... Mas eu entendi. Aonde tu estiver, vai orar esse horário. E a partir dali, fica em conexão com ele. É isso. Fica na torre. Fica na torre de vigia. Eu quero te contar alguma coisa. Eu quero te revelar os meus segredos. Porque, na verdade, não é sobre tu estar de joelho toda hora, mas é sobre tu ter intimidade e saber o acesso que tu tem com ele. Orar em espírito, né? É isso que a palavra diz, orar e sem cessar, né? Como é que uma pessoa ora sem cessar? Não é ajoelhando 24 horas, porque nem tem como, né? A gente está vivendo, a gente está no mundo, a gente está acontecendo as coisas. A gente é humano. Né? Então, orar sem cessar é o quê? Orar sem cessar é estar sempre oração em espírito, conectada com o Senhor, entregando ao Senhor, falando ao Senhor as nossas necessidades e também entregando adoração, porque não é só também pedir, né? A gente tem que agradecer, a gente tem que louvar, adorar. Exatamente. E eu fico pegada nesse ponto, é porque a gente, como mãe cristã, a gente começa naquela, meu filho, ele precisa ter um ritmo, não pode ser acelerado como o meu, mas ele precisa ter um ritmo, ele precisa me acompanhar, ele precisa entender que ele não está só me acompanhando. A qualquer momento, Deus vai precisar dele para fazer alguma coisa, ainda que aos meus olhos como mãe,
possa ser, ai, nossa, é pequeno, mas é para a estrutura dele. A estrutura dos nossos filhos não são as mesmas nossas. E eu vim num lar conservador, né? E eu acredito que eu permaneço conservadora porque eu mantenho os princípios da palavra e acredito fielmente nela. Mas eu digo assim, eu vim de um lar onde o meu pai, ele é um homem que ele nunca negociou a palavra. Tanto é que hoje eu falo para os meus filhos a questão da palavra, a questão do devocional. E nós temos uma vida de lazer, porque tem que ser equilibrado, sabe? E a gente vai entrando nessa no automático, a gente esquece que nós temos os filhos, nós temos um marido e nós temos um lar que nós temos que cuidar. E assim como a mulher que não está com o devocional em dia tem uma casa, nós também temos. E a gente não está fazendo isso porque a gente é melhor do que ela. Não. É pela necessidade de que a gente tem de não errar dentro da nossa casa. Prioridade, né? A prioridade sendo Deus. E eu digo assim, Deus, eu preciso falar contigo, porque do jeito que eu sou brava, sabe? Um Pedro, assim, que do nada amanhece, Pedro, ou João Batista, uma mistura. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, eu preciso orar, eu preciso dar uma equilibrada aqui, eu preciso ser uma pessoa mais centrada. Porque o meu marido, ele é calmo. Meu marido é tranquilo. E a gente é mulher, né? Pronto. A gente é suficiente mulher. Já. Não precisa de muita explicação. A gente não precisa de muita explicação, mas a gente consegue ver na palavra o que uma mulher representa na Bíblia. É verdade. Deus, ele evidencia algumas mulheres. Né? Eu não posso deixar de falar de Noemi e Ruth, né? Que são mulheres que passaram por processos ao mesmo tempo. Porém, foi necessário Ruth estar naquele momento posicionada em dizer, eu não te deixo, vou ficar. E Noemi entendeu que não era só por um momento. Né? Tem pessoas que vão chegar na nossa vida só por um momento, que vão estar ali, vão acompanhar algumas coisas do nosso lar, da nossa família, mas tem pessoas que vão vir para ficar. E, às vezes, não é de corpo presente, né, Sara? Porque tu tá lá em triunfo, mas veio para ficar. É isso. É um projeto, são coisas que Deus vai alinhando, sabe? É muito e eu preciso que tu compartilhe com nós. Qual a dica, né? Primeiro, o que te impulsiona a manter a constância dos teus devocionais diários, mesmo nos dias de cansaço? Porque a gente estava falando sobre isso, sobre a nossa rotina do lar, sobre a vida. E o que te mantém? É que eu não presto sem Jesus. Não presto, não vale nada. Nem o centavinho. Então, assim, não tem condições da Sara não estar aos pés de Jesus todo dia, amiga. É o que tu tava falando. Então, tu sabe que eu comecei a fazer devocional numa época que não se falava devocional. E eu acho triste, eu tô cada vez mais entregando a minha idade. É bacana. Mas assim, quando eu tinha 16 para 17 anos, que eu tomei aquela posição, pra te ter uma noção, por isso que eu digo assim, tomei aquela posição, não saí dela, tá? Tudo bem que teve momentos ali na vida em que eu me perdi um pouco do propósito, que era isso de ministrar vidas e tudo mais. Mas por Fui quê? permitindo que o lar invadisse tanto o meu cotidiano que daí não sobrava aquele espaço. Que é o que tu falou, como fazer para não se perder mais desse foco, né? Vencer mesmo com o cansaço. É entender essa necessidade. E aí eu tinha 17 anos e eu, todo dia, pegava a Bíblia, ia para a sala ou para o meu quarto, orava ao Senhor, lia a palavra, ali eu recebia muitas revelações a partir da palavra mesmo, entendendo a palavra. Sempre convidei o Espírito Santo, me explica isso. Porque é verdade, muita gente me fala, Sara, eu leio e eu não entendo nada. E quando eu comecei a ler, eu também não entendia muita coisa. E eu comecei a dizer, Espírito Santo, ministra o meu coração, me revela, porque ele é real, ele é verdadeiro, não é uma fábula, ele é uma pessoa real, o Espírito Santo. E ele ministrava o meu coração ali. Então, uma das coisas que eu digo, eu sempre converso isso com meu esposo, eu falo pra ele, que foi mais fundamental, assim, na minha vida, na minha base, quando eu me converti, quando eu entendi mesmo a palavra, foi que eu entendi a palavra que diz assim, se atentamente me ouvirdes
e obedecer, ou seja, ouvir e praticar, como a gente falou, os meus mandamentos. Aí vem uma diversidade de promessas da parte do Senhor. Eu alargarei teus celeiros, abençoarei os teus largares. Então, assim, ó, o Senhor estará conosco, se atentamente ouvirmos e obedecermos a sua palavra. Então, eu começava a entender, o que o Senhor tem para mim? Eu não tinha namorado, não tinha marido, né? Vamos dizer assim. Não tinha minha família, eu era uma jovem. E eu comecei a buscar, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor idealiza como um marido para mim? Nossa. Então, eu comecei a focar nisso. Eu não vou acertar qualquer galanteador, não. Eu preciso que essa pessoa esteja adequada com a vontade de Deus, que a palavra diz. E a partir daí eu comecei a orar. Orava para que Deus abençoasse meu marido, sendo que eu não tinha, para que ele abençoasse os meus filhos, sendo que eu não tinha, e orava para que eu queria ter meninos. Tudo isso foi o Senhor que colocou no meu coração. E hoje, 16 anos depois, né, de relacionamento que eu tenho com meu marido, eu olho para minha família, para o meu lar e vejo, essa família foi gerada no altar. Ela foi gerada no altar, ela foi plantada intencionalmente. E você está no seu lar e na sua casa, há tempo de você semear de uma forma intencional. O que você quer colher para o seu lar, para o seu futuro, para os seus filhos, se você tem. Se você não tem, melhor ainda, porque você pode gerar tudo isso aos pés do Senhor, dentro da vontade do Senhor. E aí eu não negociava, tu entendeu, amiga? Eu tinha uma amiga que, talvez, se ela olhar esse podcast, ela vai lembrar, porque eu não vou citar nome. Mas uma vez nós conversávamos, porque nós éramos da mesma igreja, e aí era essa questão, a Sara não namora, a Sara não vai namorar, a Sara, né? E aí? E daí, um dia eu comecei a falar, porque a igreja fez, sabe aqueles propósitos? Você escreve aqui o que você quer e tal. E aí as pessoas botaram lá a casa, e eu botei o meu esposo do jeito que eu queria. Então, eu botei desde características espirituais a físicas. Olha! Detalhe, né? Detalhe que quando eu falei para essa amiga, não, amiga, que assim, ó, tem que ser nessa lista. Por isso que tu falou, né, que tem algumas que não vão alcançar, né? Ela olhou para mim e riu. Ela riu e se jogou para trás na cadeira. Ela disse assim, a tua régua é muito alta. Não vai ter como, tu vai morrer solteira. Não bate essa tua conta. Tua régua é muito alta. É que o cálculo não era nem pra te calcular. O cálculo era do céu. E quando... Isso passou, né, amiga? Porque eu conheci daí o Nathanael com 18. Mas eu era tranquila em relação a isso, entendeu? A gente tem que receber a palavra foi liberada e ficar tranquilo. É o mais difícil. É verdade que é o mais difícil. Que tem o tempo do plantio, né? Que tem o tempo, você vai regar, você vai cuidar daquela semente, mas ela vai florescer e ela vai germinar. E aí ela não vai, se você plantou abóbora, não vai nascer goiaba. Vai nascer abóbora, entendeu? Vai nascer o que você plantou. Então, hoje eu vivo exatamente para poder dizer que isso aqui é a verdade. A vida, e que se você colocar em prática, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E tu falou, e agora eu me peguei, né? Tu sempre fez as minhas fotos, sempre. Desde quando... Desde o primeiro bebê, né? Isso quando trabalhava terceirizada. Eu acho que antes a gente já fez fotos, né? Antes dos bebês. Sim, tu tinha um estúdio, tu trabalhava num estúdio junto com um outro pessoal. E aí eu me lembro que nessa última vez, tu liberou uma palavra para mim. Que esse ano seria ano de colheita na minha vida. Então, assim, eu tô vivendo colheitas. Colheitas, porque eu digo assim, sim, nós temos toda arrepiada aqui, nós temos que pedir com detalhes, né, Sara? É verdade. Mas quando a gente tá sangrando ou tá chorando, na hora de plantar, a gente lança para o Senhor a nossa ansiedade. Que eu falei para o Senhor como eu queria, o que eu queria viver. E eu vou te dizer que desde aquelas fotos, desde aquele dia, os profetas, eles andam alinhados com o céu. Então, as profecias, elas não te deixam confundir.
tudo que tem sido falado desde aquele dia até o dia de hoje, parece assim, meu Deus, está confirmando. Se encaixa. Se encaixa. Uau. Não me deixa confusa. Sabe? O que pode me deixar confusa? A Lilian mesmo. Eu mesma. Sabe? Mas não a palavra de Deus, não o que foi liberado para mim. Isso não me deixa confundir. Agora, eu acordar um dia que eu estou me sentindo cansada e entender que eu tenho que descansar nele, mas a promessa continua de pé, é outra coisa. É verdade. A gente não joga a palavra no vento. A gente não acaba maldizendo aquilo que a gente... Porque está sendo bem corrido. Mas eu tenho que entender que um dia Deus disse que ia fazer. É verdade. E chegou o momento da colheita. E a estrutura para que isso aconteça, né? Eu acredito que o solo para te plantar a semente, ele tem que estar fofo, ele tem que estar, levinha. A terra, ela tem que estar, soltinha. Mas depois que plantou, veio a chuva, veio a pessoa que regou, a terra, ela tem que estar num processo diferente. A raiz, ela vai se aprofundando. Tem que consolidar, né? Exatamente. Aí tu vai ter uma estrutura, um peso, daí começa a vir para fora. Então, assim, eu vejo que é o que está acontecendo na minha vida. E quando eu digo que Deus tem alinhado amizades do céu, é muito forte isso. E Deus não nos deixa enganar. Eu sempre falo para o Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. O que o outro vive é com ele, porque o processo dele é outro. Agora, o que o Senhor tem para mim, eu recebo, estou pronta, vai me estruturando aqui, porque eu entendi que não é a luta que pesa, é a benção. Entendeu? Porque um pé de fruta sem fruta, ele não é tão pesado. Agora, bota ali, porque eu tô com meus pés de bergamota lá em casa, tudo envergado, com os galhos quebrando, de tanto fruto que tem. Conversava com uma amiga, que é uma amiga do céu também, que eu tenho sobre isso, e ela me dizia no áudio que Deus, ele não pode também nos fazer frutificar imaturas. Porque se eu for uma árvore muito frágil, o meu galho estiver muito frágil ainda, quando vier o peso do fruto, quem vai sofrer vai ser a árvore. Ela não vai suportar o peso do fruto. E ela me dizia isso no áudio. E isso é muito real. Então, Deus, muitas vezes, ele vai nos forjando, vai nos preparando, vai permitindo lutas e dificuldades para que essa árvore cresça saudável e forte e suportar o peso do fruto. E aí vem uma mensagem, veio um versículo. Quando Jesus se aproxima da figueira, ela estava bonita, ela estava vistosa, mas quando ele chega, ela não tinha fruto. Então, é muito assim, são tempos, e a gente tem que respeitar ele. Uhum. Sim, nós temos que frutificar, mas há um tempo para frutificar. Há um tempo. Mas nós precisamos estar encaixada no tempo, porque também se passar muito tempo e nós não fazer nada, nós não ter fruto para apresentar para ele, ele também vai requerer de nós. Então, Deus, ele é muito justo, né, naquilo que ele lança para nós viver, porque quando Jesus ele olhou para a figueira e disse, pois tu não darás mais frutos. Então, eu fico vendo assim, eu quero que Jesus chegue diante de mim e ele encontre algo, sabe? Não adianta ser vistosa, não adianta ser bonita e também não adianta eu querer frutos antes do tempo. Eu preciso estar encaixada no nível do céu. Eu preciso estar encaixada no tempo de Cristo na minha vida para as coisas acontecer. É muito importante falar contigo sobre como tu lida, porque os testemunhos, eles vêm. Quando começou na rede, quando começou no Instagram a compartilhar os teus devocional, tu pensou em parar? Olha só. Antes de falar sobre isso, vamos voltar. Vou voltar. Tu falou, né, sobre a questão de que Jesus chegou na árvore, na figueira, e ela não tinha fruto e ele a amaldiçoou. Tu sabe que esse foi um questionamento na minha vida há muito tempo. Eu me perguntava por quê que o Senhor fez isso, nunca mais ela vai frutificar. E eu demorei muito para entender, né? E o Senhor ministrou, o Espírito Santo ministrou meu coração. O problema não era ela não ter fruto. O problema é ela ter aparência de quem tinha fruto. Meu Deus.
E muitas vezes nós queremos tanto que as pessoas vejam quanto a gente está dando certo, quanto a gente... Hoje o Instagram, como tu citou, ele é uma ferramenta de eu mostrar que eu superei, que eu estou bem, que eu estou com sucesso na minha vida, na minha carreira. E não é sobre aparentar algo, é sobre ser algo. Porque se ele visse a árvore de longe e ela não tivesse folhas, ele não ia até ela procurar fruto. Só que a figueira, ela só tem folha quando ela tem fruto. E daí, por que tu não tem? Então, ali, Jesus estava falando sobre algo muito mais profundo. É sobre não representar algo que não se é. Né? Representar algo que não vive. Uma aparência que não vive. Então, se eu não estou dando fruto agora, eu posso pedir, Senhor, tu és o agricultor. Eis-me aqui, ajusta em mim e se permitir ser moldado nas mãos do Senhor, permitir que Ele faça algumas podas. A vida cristã é uma vida de muita renúncia, né? E aí tu colocou sobre o Instagram ali, como é que foi. Então, quando eu botava mais, era o meu trabalho, né? Postava meu trabalho, um pouco de vida cotidiana. E era muita visualização, assim, muita visualização nos meus stories. Então, quando veio esse desejo de começar a ministrar ali, porque houve uma cobrança da parte do Senhor, porque eu sempre pensava assim, time, política e religião não posto aqui. Pensava assim. Porque todo mundo tem a sua visão, certo? Então, eu pensava que como profissional não poderia. Só que o Senhor me cobrou. Olha quantas visualizações tem. Tu pode ministrar. Pode dar uma injetada em alguém. Foi aí, todo um processo que não dá aqui. Ela vai ter que me convidar outro dia para nós falar sobre isso. Mas, no dia que eu preguei, eu tinha círculo de oração à tarde. E eu ministrei a palavra. Eu perdi 32 seguidores naquele dia. Parece pouco, mas numa postagem é muito, né? Por favor, amiga, respeita 32 seguidores para nós que então, estamos no começo. E daí eu pensei, muito. Houve uma retaliação aqui por conta disso. E eu fui meio, sabe quando tu vai meio triste? Porque eu fui não questionando, mas eu fui conversando com o Espírito Santo. Esse aqui é o meu trabalho. Como é que vamos fazer, né? E o Espírito Santo ministrando ao meu coração sobre o posicionamento. Ô, Neemias, segura aí no teu lugar, Neemias, não te afrouxa. E eu fui, né, para o círculo de oração e compartilhei com as irmãs. Falei, porque antes, né, sabe como é os profetas que tu falou, né? Na hora da ministração, a irmãzinha do coque, né, daquelas baixinhas ainda. O bope. Daquelas baixinhas ainda, que as baixinhas pior. Falou para mim, né, se direcionou a mim, que o Espírito Santo estava entregando naquele momento que Deus ia me usar de uma grande forma, né? E que não era para eu me enfraquecer com ataques. Então, ela não sabia o que estava acontecendo. E eu, na hora da roda, compartilhei com elas. E dela falou assim, foi muito claro para mim, enquanto eu ministrava, olhei para ti, e não é para tu voltar atrás. Não é para tu voltar atrás, ela usou essa palavra. E eu pensei, então é sobre. E aí, continuei ministrando, e aí, mais uma semana, 15 dias, foi muito só perdendo. Não ganhava seguidor, só perdia aquele ali, né? Aquele tanto. Eu acho que eu totalizou uns 300, mais ou menos. Nossa, porque a gente está falando de uma mulher que trabalha, assim, com o público circular, né? E as pessoas compram o meu trabalho, eu vivo do que eu vendo ali, então estava perdendo clientes. Eu falei para a pastora, não estou perdendo seguidores, eu estou perdendo clientes, né? Em potencial. Mas tem que ficar firme. Interessante que o Senhor ministrou meu coração no quarto durante a oração para eu ficar firme sobre aquilo ali. E eu via eu perdendo aqueles seguidores e aquilo já não me abalava. Depois daquele período, 15, 20 dias, eu comecei a ganhar seguidores. Só que eram outras pessoas que estavam chegando ali. E essas pessoas começaram a vir por causa das ministrações. Elas queriam ouvir. Só que assim, a gente pensa, mas ela vende foto, né? A ministração, ela tá ganhando seguidor por causa da ministração, não é o nicho, que é o que se fala muito no Instagram, que tu tem que focar no nicho e tudo mais. Eu estava focando em outro nicho, mas o Senhor estava direcionando essas pessoas que chegavam para virar clientes. Nossa! Então, Deus, Ele não age, Ele não se engana, Ele não mente, não se arrepende, Ele dá o jeito dele. E aquelas pessoas começaram a virar clientes. E hoje, né, graças a Deus, isso não é um problema ali, eu ministrar. E pelo contrário, como tu falou, como é o feedback? Eu fico impactada.
Tem vezes que eu caio Os de joelho. testemunhos, né? Ai, meu Deus, guria. Caio de joelhos com os testemunhos. Tu já me compartilhou um e hoje tem amigas que, através do teu devocional, hoje servem a Cristo. Glória a Deus. Através da tua constância e da amizade, né? Isso. Porque tu não pega só pela mão e mostra ali. As meninas, elas acabam criando um vínculo contigo, o que não é muito difícil, né? Mas eu digo assim, ó, de admirar o teu ministério, de serem intercessoras tuas. Porque quem vê a gente ministrando ou quem vê a gente fazendo algo, acha assim, nossa, ela tá lá, tá tudo certo, nada acontece. Não sofre nada, bichinha. Não sofre nada. E aí, dentro da tua vida, dentro da tua mente, tá aquele louvor, vou passando pela palavra do Guará. Então, assim, e Deus segura na tua mão, mas como é bom ter intercessoras. Nossa. Como é bom ter amigas que mandam uma mensagem. Amiga, ora por mim aí. A gente dá Não o grito. tô orando. Nós temos essa conversa salva. Dama esse grito. Nós damos esse grito. Sabe por quê? Porque são mulheres que dá pra te contar. Tu sabe que Que tem isso também. tá ligada. Tem isso também. Tem que cuidar muito com quem tu vai compartilhar, né? Sim. E é tão bom. Sobre isso que eu tô vivendo aqui, não era nem o bastidor que tu sabia. Tu sabia do que tava no papel. O que tava dentro do meu coração. Também sabia da minha realidade. Condição não tinha. Ai, Senhor. Mas o Senhor liberou a palavra. Então, quando Deus libera a palavra, minha amiga, vá viver. É isso. Vive, mergulha nesse rio de água viva chamado Jesus, porque ele é uma fonte inesgotável. E ver a Sara compartilhando, eu fui na tua casa, né? A gente fez um devocional junto com as crianças. Foi uma benção. Teve um bolo de chocolate. Então, assim, é muito bom. Não é nada forçado, não paramos várias vezes, a gente conversou e Deus, ele traz clareza. E aquele dia foi sobre semente. Aquele dia foi sobre plantio, foi sobre colheita. E isso que tu planta na vida das gurias, no dia a dia, de uma forma natural, de repente, quem é que se opõe? De repente, quem se opõe é quem precisa de muita performance. De repente, quem se opõe é aquele que não consegue ser natural, tem que fazer performance, e aí Deus não quer performance. Deus quer você do jeitinho que você é. Não quer folha, gente, quer fruto. Não quer folha, ele quer fruto. Não quer folha. E aí, tipo assim, a gente estava aqui antes da gente começar a gravar. E eu sempre já quero agradecer aqui ao espaço, ao estúdio, né, 5573, porque eles deixam a gente à vontade, mas é o ambiente deles, isso aqui não menosprezando, mas eles brincam com isso, eles jogam de letra, eles entregam um trabalho excelente, mas quando a gente entra aqui, o negócio é tão bacana que a gente fica nervoso. A gente empaca, a gente não consegue desenvolver, mas, na verdade, é os acessos que Deus dá para ti. Mas é necessário que tu seja você mesmo. Porque quando tu ganhou as tuas almas, que a gente vai falar das alminhas, das meninas que começaram a seguir por intermédio do teu dia a dia, tem pessoas que ficaram, que permaneceram, que oram por ti, que fazem coisas que dizem, meu Deus, eu nem sou merecedora. Hoje e são esteios, são colunas. Alguém que eu ajudei, muitas pessoas que eu ajudei, hoje, elas me ajudam. Como é? Não, olha Isso só. Deus, tipo assim, eu vou te levantar para ajudar ali, mas depois eu sei que tu também tá precisando, eu vou te apoiar aqui. E eu falo para elas, eu sou que nem tua amiga, eu não tenho assim, problema em te exaltar, em dizer para ti, e te honrar, porque é real, entendeu? E eu faço isso com as minhas amigas, eu digo, olha, eu vou te dizer, tava precisando mesmo desse apoio. Pode ser espiritual, pode ser um ombro, pode ser o que for. É muito bom isso. Isso é muito bom ter essas maravilhoso. amigas. E a gente ainda vai ter um outro projeto que esse nome ficou pra gente, né? Amigas do Céu. E eu acho que isso não vai poder ser só um bordãozinho. Não vai poder ser só um bordãozinho, vai ter que ser algo a mais aí. Graças a Deus. Deus, ele não faz nada repetido na vida de ninguém. É chegado um tempo que Deus vai levantar mulheres para
levantar outras mulheres, para potencializar outras mulheres. Seja você uma mulher que levanta outra, mas que se alegra quando ela estiver de pé. Tu sabe, amiga, que quando eu comecei a postar, que nem tu falou, né? Um inimigo, ninguém me falou nada. Ninguém me falou nada aqui. Tu falou sobre os mensageiros, mas às vezes vem interno. Às vezes é os nossos pensamentos que são limitantes. É às vezes algo espiritual de fora que faz a gente começar a botar caramelo na cabeça. E eu pensei assim, cara, não tá legal. Olha só, não tá legal esse negócio de eu postar aqui a minha intimidade com Deus. Eu pensei. E eu pensando que aquilo era espiritual ainda, tipo, que aquilo era o meu senso. Aí eu já passei por isso. E eu pensei assim, não tá legal, porque isso aqui é minha intimidade com Deus e eu tô abrindo. Naquele dia, eu orando, falei isso. Naquele dia, uma pessoa me mandou uma mensagem bem assim, ó, posta mais devocional. Porque eu tô me achegando a Deus. Porque eu achava que eu não podia. Que ela estava, na época, ela compartilhou comigo que ela estava afastada da igreja e que ela caiu no vício de cigarro, que ela estava tendo uma vida fora da presença do Senhor e que é por ela fumar. Ela não se sentia apta a abrir a palavra. E eu disse, como Cristo vai te libertar de algo que te faz um cativeiro, que te coloca num cativeiro, se tu não se achega a Ele? Porque o problema no Éden não foi o pecado em si somente. Foi que Adão se escondeu da presença de Deus. Eu falei para ela, quando ele se afastou, o Senhor não disse assim, Adão, o que tu fez? Não. Ele disse, Adão, onde é que tu tá? O que tu fez te afastou de mim. Então, eu disse para ela, tu não pode se afastar quando tu tem problemas e defeitos. Quando tu tem problemas e defeitos, tu precisa correr urgentemente aos pés do Senhor. E aquele dia, ela achou que estava fazendo algo por ela, mas ela estava fazendo também, servindo ao Senhor naquele momento, porque ela veio estava sendo usada por ela Deus. ela disse para mim, poste mais. E eu pensei assim, isso aqui não era Deus. Isso aqui não era Deus que estava me dizendo que não estava legal. Era o inimigo. Isso aqui não era Deus. Isso aqui era um pensamento limitante da minha parte que estava fazendo eu ficar religiosa e pensar, não posso postar aqui. Não, era ao contrário. O Senhor queria alcançar. Então, algumas pessoas vão se incomodar. Mas o tanto que o Espírito Santo tem agido e o tanto de testemunhos que eu recebo me fazem entender, esse é o plano de Deus. É a vontade de Deus. E é por isso que eu não recuo mais. Entende? Porque Deus foi me permitindo ver a obra que Ele estava fazendo, que aquilo é uma contribuição de fato para o reino. E se é uma contribuição para o reino, eu vou fazer. Entendeu? Pode alguém não gostar, mas eu sei que aquilo está servindo de bálsamo em muitas vidas. É que nem isso aqui para alguém que está precisando. Porque tem muita gente que não se sente digna de acessar, de entrar, de ir num culto. Você acha que aqui é sobre a Lilian e a Sara quando nós abrimos a boca para falar das coisas de Deus? Quando a gente abre a boca na autoridade da palavra para dizer que Deus, Ele é Deus que muda o cativeiro. Ele pega aquela mulher, aquele homem que ninguém dá nada, que ninguém acredita, que a sociedade já descartou, que a sociedade já esqueceu. Aí ele pega essa pessoa e levanta, eu vou te trazer para perto de mim, eu vou te fazer um vaso de honra. E através da tua vida, tua família tu vai alcançar. Através da tua vida, tua família eu vou resgatar. Porque é Deus que resgata. E assim, com certeza, quando a gente está fazendo algo para o Senhor, algo que já está nos custando alguma coisa, amiga. Porque já está custando, a gente já está renunciando, às vezes, de estar fazendo alguma coisa para o nosso trabalho, para ganhar um dinheiro. A gente, não, hoje é o meu tempo para o Senhor. Hoje eu vou entrar na rede social apenas para falar das coisas de Deus. Hoje Deus está me incomodando, eu tenho aqui salvo. Quando eu entrei na minha rede social e naquela manhã eu estava com a Melinda no colo e eu disse, hoje o Espírito Santo me conduz a orar por aquelas que ainda não geraram. Meu Deus. Por aquelas que ainda esperam em carregar o seu bebê. Bom. E em nome de Jesus você vai gerar. Sabe? E depois eu recebi mensagem
de amigas dizendo, nossa, amiga, lembra daquele dia? Eu tomei posse. Agora eu tô grávida. Ficou debaixo de uma palavra. O neném nasceu, sabe? Então, eu digo assim, a palavra vem de Deus. Só libera ela. Só libera. Libera. Até quando você vai achar que é coisa que é de ti. Ai, eu não vou falar porque... Ai, mas aí, quando o inimigo vem para falar que você não é capaz de ser o porta-voz... Aí tu paralisa. Aí tu paralisa. Aí para. Mas quando Deus manda você ir e falar para uma mulher que está dentro de casa, trancada, travada na depressão e na ansiedade, não consegue cuidar dos filhos, não consegue cuidar do marido, aí você quer reter, você quer se calar, abre a tua boca e fala, porque Deus ele vai encher. E através de ti, uma família pode ser salva. Através do teu devocional na internet que você compartilha, você pode mudar a vida de alguém. E o Senhor nos ungiu para isso. A palavra diz, eu ungi vocês para enviar vocês para os cativos, liberar os cativos, liberar os oprimidos, para curar os enfermos. É assim, a palavra está nos nossos lábios. Libera a palavra. Vocês estão ungidos para isso. E eu só entendi isso quando eu comecei a liberar a palavra sobre a vida das pessoas. E as pessoas começaram a viver o milagre que eu profetizei. Porque a gente acha que tem que, sei lá, que vir um banner do céu, alguma Exatamente, coisa. E o Senhor falou, ungi vocês para isso, vocês estão ungidos para isso. Né? Eu fiz isso também na minha casa, no meu lar, uma amiga minha, que tinha perdido o bebê, foi lá, conversou comigo. Eu tava tentando desconversar o assunto, porque achei que ela não tava legal para falar sobre isso. Ela queria falar sobre isso. E quando ela começou a falar, e ela disse, eu tenho que ficar 1 ano sem gerar, o médico disse que é muito perigoso, não posso engravidar agora. O Espírito Santo começou no meu ouvido, antes dela ir embora, você vai orar no ventre dela. E tava mais uma irmã dela junto, e eu disse, como é que eu vou orar no ventre dela, meu Deus, elas vão pensar que eu sou doida. E aquilo batendo, chegou um momento que eu falei assim, antes de tu ir embora, nós vamos orar sobre o teu ventre. E eu coloquei nós em roda e orei dentro da minha casa e declarei um ventre fértil, que ela ia gerar, que ia dar tudo certo, que o bebê seria forte, saudável, em nome de Jesus, orei e declarei. E depois, poder ouvir, né, o testemunho da parte dela, isso... Porque eu me lembro que um dia eu, triste em casa, já tinha passado ali alguns meses, acho que 6 meses. E eu triste em casa porque... A gente espera a notícia. A gente quer a notícia. E ela mora longe. E eu me sentei chorando. Aquele dia. Parecia que era o Espírito Santo que estava dizendo, liga para ela. Porque eu sentei chorando e disse assim, Senhor, eu quero ver esse milagre. Eu chorei pelo aquele milagre. Eu disse, eu quero ver esse milagre. Eu não quero que tenha sido só uma oração. Porque no dia que ela saiu dali de casa, eu falei, no dia que ela botar a mão no positivo, eu quero que ela lembre dessa oração. Eu fico arrepiada. Eu quero que ela lembre dessa oração quando ela vê o positivo. Para ela saber que o Senhor é Deus. E aquele dia eu mandei uma mensagem. Eu quero que tu saiba que eu ainda estou orando por ti. Ela falou assim, vou ter que te contar então. Eita, Glória! Ela já estava grávida, tipo assim, 5, 6 meses. Era o tempo que nós tava, que ela tinha saído dali daquela oração. Meu Deus! Ela, tipo assim, ela engravidou, acho que 1 mês depois, 2 meses depois, não sei. Mas era um período, assim, bem próximo, sabe? E eu disse, meu Deus. E eu precisava ouvir. E aí que tá. Às vezes a gente acha que Deus não está fazendo nada e Deus já está movendo. Meu Deus. O Nathanael ministrou esses tempos no meu esposo, né? Sobre Jonas. E ele dizia assim, Jonas, quando estava na barriga do peixe, porque tinha sido desobediente, orou a Deus, pediu a Deus perdão, uma nova chance. Deus começa a movimentar o peixe. Ele fala com o peixe, vai lá para a areia da praia. Entregar Jonas, né? Então diz assim, tu pode até orar hoje. Hoje eu não é vou falar contigo, eu vou falar com o peixe, tá? Eu vou falar com o cenário, não vou falar contigo, que também hoje tu não tá merecendo. E acontece que está Jonas ali dentro, desesperado, não tá acontecendo nada, eu orei, nada aconteceu, que nem eu tava ali, né, eu orei, nada aconteceu, e já tava gerando, já tava quase nascendo, e eu tava ali, ai, Senhor, o Senhor não fez. Então, talvez hoje tu está num cenário na tua casa, no teu lar, que tu diz assim, o Senhor não está fazendo nada. O Senhor está em silêncio, não tem nada acontecendo. E o Senhor assim, eu estou movendo o peixe, ó. Meu Deus. Há muito tempo. Quando que Jonas viu? Só quando foi vomitado na praia. Mas Deus estava fazendo, não estava parado. E o Senhor não está parado em relação à tua vida. Ele está se movimentando, tem algo acontecendo já. O céu já liberou. Né? Então, quando tem uma palavra liberada,
já tem algo acontecendo no céu, por mais que a gente não veja. Né? Isso é muito, eu acho isso muito forte, eu fico impactada, porque naquele dia, quando eu recebi aquela notícia, acho que parecia que era eu que estava ganhando bebê, que tava... A alegria foi minha, Nossa, total. É muito bom isso. Esse tipo de testemunho, ele rega a nossa fé, ele potencializa a nossa fé. E é como a Sara falou aqui, de repente tu tá dentro da tua casa, nem tá acreditando mais na palavra. Mas eu preciso liberar isso para ti. Deus, ele é um Deus que ele não se movimenta de acordo com o teu cenário e de acordo com a tua situação. Ele é um Deus que ele ultrapassa todos os quês e os porquê. E ele age na hora certa, no momento certo. E ele não vem apenas com um remedinho para anestesiar ou para diminuir a dor. Ele vem para arrancar o problema, para arrancar a dor. Ele vem para libertar, ele vem para sarar. Quando Deus chega, ele não vem com um analgésico, ele vem com a cura. Então, amiga, tem aqui, a gente falou sobre o feedback, né? Que sempre é muito bom a gente ouvir. Na verdade, às vezes o feedback vem de uma maneira inesperada. Dessa forma que tu recebeu, que quando tu tinha pensado em parar, daí a irmã falou que era para você manter essa constância, né? Que era para você permanecer, porque ela precisava ouvir os devocional, que ela estava se identificando, ela não se sentia digna de abrir a palavra, e quando ela viu você ali dando aquela... Vamos supor que a pessoa volta, né, a comer as primeiras alimentações. Quando a pessoa ela vai para o hospital, quando ela se fere, ela tem uma dificuldade para se alimentar sozinha. Então, quando a gente tem esse acesso da palavra, seja na rede social... É como se alguém estivesse se alimentando, exatamente, né, na boca ali. Aí, quando a pessoa está forte, a pessoa consegue ir num culto, a pessoa consegue te procurar e dizer, lembra quando eu estava assim? Exato. Foi por intermédio das tuas palavras. Então, é muito bom. Eu quero que Deus te use aí, né, de uma forma profética para liberar uma palavra para as mulheres referente à estagnação, à procrastinação, porque há um tempo que a gente tem se sentido cansada, sobrecarregada, mas a palavra de Deus, ela continua sendo, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Então, que tu possa direcionar com a palavra do céu para a vida delas. A palavra do Senhor, ela vai dizer, né, que Ele é a videira e nós somos os ramos, né? Então, quando nós estamos ligados a Ele, nós somos alimentados pelo Senhor. Dentro da igreja, mas não está conseguindo ser igreja, não está conectada a Cristo. Ou talvez você esteja totalmente fora da videira e queira se conectar ao Senhor. Primeira coisa que eu preciso dizer, não diga ao Senhor as suas impossibilidades. Não diga ao Senhor, eu não posso por causa disso. Ou eu não estou podendo por causa daquilo, eu tenho esse defeito, eu tenho essa falha. Não diga para o Senhor aquilo que tu acha que é defeito e que está te deixando inapto a fazer a obra de Deus. Porque Ele é que nos capacita, Ele é aquele que vai, o agricultor que vai podar a árvore, que vai alinhar as coisas para que elas deem certo, para que elas se tornem agradáveis ao Senhor. A palavra vai dizer que sem mim nada podeis fazer. O próprio Jesus está dizendo que Ele é o nosso baluarte, Ele é o nosso sustento, é Ele que nos aperfeiçoa. Então, se eu não estou aos pés dele, se eu não estou perto dele, como que eu vou melhorar? Como que eu vou ficar da forma que agrada ao Senhor? Nunca. Então, não dê desculpas. Senhor, eu não estou fazendo a obra, não botei a mão no arado porque eu tenho imperfeições. Eu ouço muito isso de mulheres dentro da igreja. Eu tenho imperfeições, eu falo alto, eu discuto muitas vezes, eu estou com Pedro dentro de mim, ainda não posso ministrar sobre outras vidas. E o Senhor está dizendo, não dê mais desculpas. Enquanto você ministra minha palavra, eu vou trabalhando também na tua vida. Então, não vamos mais dar desculpas. Ou eu não estou na igreja, ou eu não estou frequentando, ou eu não estou fazendo devocional, porque eu não estou legal, eu não estou bem, eu estou cometendo coisas erradas. Não dê desculpas ao Senhor.
Porque é Ele quem diz, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos do Senhor. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajuda, é Ele que ordena a bênção e a vitória dentro do nosso lar. E eu quero declarar sobre a sua vida, que através desse podcast, o Espírito Santo está entrando dentro do seu lar, está entrando agora dentro da sua casa. E Ele está fazendo uma grande obra, Ele está libertando, Ele está curando, Ele está salvando dentro do teu lar e da tua casa. Então, somente dobra o teu joelho no teu lar, então somente dobra o teu joelho na tua casa e declara, Senhor, eu não quero mais pela minha força, eu não quero mais me desgastar. Eu quero que o Senhor seja o centro. Eu quero que o Senhor esteja na direção da minha vida. E em nome de Jesus, você vai ver uma transformação dentro da tua casa. Meu Deus, que palavra. Toma posse e entenda que Deus, ele está no controle de tudo. E sem ele, nada você pode fazer. Não precisa dar desculpa, porque ele nos conhece melhor do que a gente mesmo. Eu quero, desde já, agradecer a esse tempo que a gente teve aqui, esse tempo de mesa. E que mesa! Mudou a mesa, né? Mudou. Olha o que o Senhor faz. Esse tempo de mesa, esse tempo de excelência, eu sou grata ao Senhor pelo que Ele está fazendo. Sara, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter disponibilizado o teu tempo, a tua agenda, o tempo do teu esposo para estar aqui com as crianças. Foi um presente do céu para mim. Eu quero também agradecer também aos nossos parceiros que eu tinha comentado, né? Estou também falando da Franci Dias, que é especialista, né, em extensão, alongamento de unha. Que Deus abençoe a tua vida. Você que quer entrar em contato com um dos nossos parceiros aí, porque são pessoas de propósito, gente. O Senhor, ele alinhou nós com amigos do céu. Também eu quero falar, e eu vou ficar aqui de pé rapidinho, quero falar da Vive Modartes, né? Que é o vestido que eu estou usando da loja da Vive Modartes. Ela que trabalha com moda evangélica, também trabalha com moda executiva, tudo em alfaiataria você encontra lá com ela, ela é de Igrejinha. Entre em contato, o @ dela eu vou deixar para você também. Fica por dentro de tudo e vai ser uma benção, você vai ser bem atendido. É isso, gente. Que Deus abençoe. Lilian aqui, paz.